O estado que mais produz grãos no país tem despertado a atenção de investidores de dentro e de fora do Brasil. Nos últimos 2 anos foram anunciados mais de 47 bilhões de reais em investimentos no agronegócio em Mato Grosso. Os números foram mapeados pelo IMEA e a gente vai ter mais detalhes sobre este cenário com o jornalista Luiz Patroni, que fala ao vivo conosco direto de Cuiabá. Boa tarde, Patroni. Oi, Kellen. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Guia do Investidor, a gente até trouxe aqui na semana passada o lançamento dessa segunda edição, o segundo ano desse guia, justamente traz nesse conteúdo, um dos pontos observados é a quantidade de dinheiro investido no agronegócio aqui no estado. Isso também dentro das porteiras, fora das porteiras das propriedades, ou seja, em todos os elos ligados aí juntamente ao agronegócio, desde logística até investimento, por exemplo, em agroindústria. E os números são muito claros, mais de 40 bilhões de reais investidos aqui em Mato Grosso, entre, claro, o dinheiro anunciado, aquele que é mencionado pelo investidor e aquele que de fato é efetivado naquele ano. O IMEA traz todo esse mapeamento que é muito importante para entender a dinâmica do negócio, as oportunidades e, claro, os rumos do setor agropecuário. A gente conversou com o Daniel Latorraca, que é o superintendente do IMEA, ele contou um pouquinho dessa história para a gente. Vamos ver. Um dos principais celeiros do Brasil também é um campo aberto para os negócios. A ampla oferta de matéria-prima vinda da agropecuária atrai o olhar dos investidores, que enxergam oportunidades em Mato Grosso. Em 2018, por exemplo, mais de 17 bilhões de reais foram investidos em áreas ligadas ao agro no estado, especialmente em logística, que recebeu quase 60% deste montante. No ano passado, o volume injetado no setor foi ainda maior. O Mato Grosso atingiu uma marca de 26 bilhões de reais em investimentos aqui no estado do Mato Grosso, dos quais 70% foi feito pela iniciativa privada e 30% foi feito pelo investimento público. Então, esse crescimento nos aportes aqui feitos dos mais diversos elos do agronegócio do estado foi superior a 50%, demonstrando realmente que o setor se mantém bastante ativo no sentido de não só investir dentro da porteira, mas também fora dela, para que a gente garanta cada vez mais a nossa competitividade. E foi justamente a agroindústria o grande destino dos investimentos no ano passado. 15,8 bilhões de reais, direcionados principalmente para a instalação de novas usinas de etanol de milho. Quanto à origem dos recursos investidos no agro, o monitoramento do IMEA apontou o predomínio absoluto do capital brasileiro. 96% desse capital teve origem nacional e 4% veio do exterior. Apesar do grande número de participação dos investimentos nacionais nesses dados apurados em 2018 e 2019, nós também tivemos uma participação relevante aí de outros países, colocando dinheiro aqui em Mato Grosso. Isso já acontece ao longo dos anos e a gente acredita que isso só tende a aumentar na medida que a gente, obviamente, resolva cada vez mais os nossos problemas de competitividade e também a toda a questão econômica se acalme aqui no Brasil com relação à gestão fiscal do governo federal e mesmo as reformas, quando saírem. A gente acredita que em 2021 pode ser um ano que o investimento estrangeiro direto possa vir cada vez mais para o Mato Grosso. Quanto aos investimentos no agro em 2020, o guia elaborado pelo IMEA também traz uma prévia dos valores anunciados entre janeiro e setembro. Foram 20 bilhões de reais, dos quais 3,9 bilhões já foram realizados. A gente está monitorando os dados de 2020. Por enquanto, se tem um bom volume, já até superior ao que foi registrado em 2018. Porém, é importante para que a gente consolide esse ano, esperar até o final do ano, porque esse é um tipo de material e relatório que realmente ele é feito e realmente fechado após a realização da data de exercício. Acompanhar a evolução destes investimentos e como eles estão distribuídos é fundamental não apenas para dimensionar a força do agronegócio, mas para enxergar de maneira mais clara os rumos do setor. O objetivo do nosso relatório é ter um termômetro de como está ocorrendo os investimentos diretos, se eles estão caindo, se eles estão subindo, para onde eles estão indo. É muito relevante para a gente até entender as causas desse crescimento que o nosso agronegócio vem obtendo aqui no estado nos últimos anos. Isso ocorre de maneira generalizada nos setores. A pecuária vem aumentando muito a sua produtividade, assim como a produção agrícola também
continua avançando. Em algumas regiões, a agroindústria já tem uma participação relevante nos PIBs dessas regiões. Então, dentro dessa perspectiva, né, trazer essa análise complementar a toda a análise de mercado que a gente tem agora vai ser fundamental até para entender para onde que o nosso estado está indo e como está ocorrendo a dinâmica desses fluxos de investimentos nas 7 macro-regiões que a gente monitora aqui no MIAE também. Muito bem, sempre muito importante, né, Kellen, entender essa atratividade que o agronegócio exerce, né, entre os investidores, né, e para onde, de fato, os rumos estão indo, para onde os olhares estão voltados. Só para a gente pontuar aqui, no ano passado, dos recursos anunciados, os que foram efetivamente já aplicados no ano passado, são cerca de 7 bilhões de reais, segundo esse monitoramento feito pelo IMEA. Desses 7 bilhões de reais, eles equivalem a 5%, pouco mais de 5% do produto interno bruto gerado por Mato Grosso aqui no ano passado, ou seja, mostra que de fato o setor tem atraído os investidores e com um aporte financeiro aí bastante significativo. Kellen. Luiz Patroni, pelas informações, boa tarde para você.